chefe de gabinete da Prefeitura de Cachoeira do Sul, colega jornalista Cleiton Santos, que nós, da área da comunicação social, emprestamos para o prefeito Balardim. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Tomás. Bom dia aos teus qualificados ouvintes. Um prazer estar aqui contigo. Bom, Defesa Civil é subordinada, vamos dizer assim, dentro do organograma da Prefeitura, à chefia de gabinete. E um assunto que está presente, já foi motivo de matérias estaduais, inclusive com citação do Cleiton nessa questão, é o desmoronamento daquela parte do cemitério municipal, junto ao Rio Jacuí, que todo mundo sabe, que provocou muita comoção e que traz preocupação em relação às estruturas que ainda estão lá do próprio cemitério, que é da Mitra, mas não principalmente, porque eu não quero ser injusto, mas obviamente do Hospital de Caridade e Beneficência. O que o Cleiton pode nos falar sobre esse assunto? Toné, bom, como tu disseste, a Defesa Civil é um dos segmentos que é diretamente conectado ao gabinete do prefeito, né? Está sob minha responsabilidade, mas e a Defesa Civil está atuando bastante nessa área. Vou ter que fazer um breve relato para a gente entender o processo. Fique à vontade. Em primeiro lugar, a gente fala bastante do cemitério porque é o mais visível, mas a gente tem ali também o comprometimento de uma área que era uma residência, inclusive era uma invasão de área verde, né? E que a casa precisou ser interditada, porque ela começou a desmoronar ali no bairro da Aldeia, pouco abaixo do cemitério. Temos ali também a antiga Cotricaçu, cooperativa tritícola, né, que hoje pertence à Trevisan Alimentos, onde o buraco que estava lá, né, a erosão que estava lá em direção ao rio, a 5 metros, 4 metros ali em abril, no início do ano. Agora nós já estamos aí com alguma coisa em torno de 1 metro, 1,5 metro. Então, quer dizer, o talude, né, aquela movimentação de massa que acontece ali, ela é permanente, né? Então ela não cessou. O cemitério, parte está interditado, né, como medida de segurança, mas a tendência do que acontece é uma tendência de que permaneça tendo essa erosão até que se contenha de alguma maneira, o que é uma obra gigantesca de engenharia. E eu explico pelas palavras do professor Fernando Bernal, que é um dos nomes aí mais relevantes da questão ambiental no município, e talvez até no estado, né? Mas o Bernal explica que ali, onde acontece esse problema, o rio Jacuí, da Ponte do Fandango, ele desce 900 metros, em torno de 900 metros, com uma largura de 270 metros, né, de leito. E ele desce a uma grande velocidade e ele vai, tu é um profundo conhecedor do nosso rio. Não sou tanto assim, mas gosto de navegar nele. E essa correnteza desce com violência e ela se choca com o bico da pedra, né? Que na verdade é um conjunto de pedras que ele está no sentido inverso à corrente do rio, né? Ali forma um vértice e ali ele, na versão do Fernando Bernal, que é doutor na área de engenharia florestal e consultor da Mitra, né? Na questão ambiental, ali o rio acaba formando um vértice, né? Um redemoinho, e ele gira ao contrário, porque ele bate por trás da pedra, contra a margem, e ele entra numa, digamos assim, uma contraforça, né? Tanto que a nossa Praia Nova é formada por isso, né? Por esse fator. O rio, para resumir, ele arranca sedimentos, ele arranca areia que está em placas por debaixo da barranca e joga lá na Praia Nova, né? Porque a força com que o rio bate ali, ele, vamos dizer assim, ricocheteia
né, e joga areia lá para o outro lado. Outro fator é que exatamente naquela curva, né, é uma curva de rio, exatamente naquela curva o rio reduz a sua dimensão, por causa da barranca, de 250 para 170 metros. Ou seja, ele aumenta a sua profundidade e a pressão da água que passa por ali. Então, é muito mais complexo, e essa é a conclusão de todos os técnicos com quem a gente falou, do que a gente chegar lá e levantar um muro, ou chegar lá e fazer um gabião. Até chegaram a sugerir, olha, vamos colocar alguns gabiões. Gabiões, para quem não sabe, são aquelas estruturas de pedra com uma tela por fora, né, para quebrar a força do rio. Mas aonde se coloca? Quantos são? Tu tem que ter um estudo que demonstre isso. Até que altura também. Até que altura. E se tu põe de um lado, tu vai ter que colocar do outro também, porque tu tem que ir reduzindo a velocidade do rio naquele momento. Então, tudo isso tem sido estudado desde fevereiro. Para nossa surpresa, nós fomos procurados em janeiro, assim que o governo iniciou, nós fomos procurados pela Mitra Diocesana e pelo Hospital de Caridade, procuraram o prefeito, na verdade, que me incumbiu de tratar desse assunto, me delegou a função de buscar a solução, juntamente com os técnicos e com mais um conjunto de secretários, e foi quando nós tivemos a informação surpreendente de que até então o município não havia buscado nenhum tipo de recurso fora de Cachoeira do Sul. Até então a ação da Defesa Civil tinha se resumido a interditar áreas. E esperar que, como são entidades privadas, tanto a Mitra Diocesana quanto o HCB tomassem as providências cabíveis. Bem, nem Mitra, nem HCB têm condições hoje de investir aquilo que os técnicos da própria Mitra e do próprio HCB falam que teria o custo provavelmente de dezenas de milhões de reais. Bem, a própria prefeitura não tem condições hoje de fazer isso, né? O orçamento da prefeitura livre para investimento, ele fica em torno de 16 milhões de reais ao longo de um ano, né? Então, dessa maneira, nós buscamos aí sim, por meio da Defesa Civil do Estado, por meio da nossa Defesa Civil, nós entramos no sistema FID e no sistema S2ID, e aí reunimos as informações técnicas do hospital e do Cemitério das Irmandades e da Mitra Diocesana, mais os técnicos da prefeitura, e então formamos aí um grupo de trabalho que formou um dossiê, inclusive tive apoio aí do pessoal do IRGA, né, veio um engenheiro agrônomo de Agudo para fazer o levantamento, naquele momento, em fevereiro, com um drone, que eles têm um drone lá, que é um drone para avaliação de lavoura, e que tem uma capacidade esplendorosa de imagem, né? Ele vai lá e te busca ele está a 300 metros e busca um grãozinho de areia lá. Então, fotografamos, filmamos, fizemos todo um aparato que envolve mais de 300 fotografias de todos os ângulos possíveis e imagináveis daquela área. Reunimos tudo, colocamos dentro do sistema da Defesa Civil do Estado e da Defesa Civil da União. Quando veio aqui o ministro da Reconstrução, secretário nacional, especial da Reconstrução, que é o Maneco Hassen, mas que a gente chama de ministro porque tem status de ministro, nós entregamos o mesmo dossiê para ele e encaminhamos pela via técnica também ao seu ministério. Paralelamente, o Comitê de Bacia realizou, do qual Cachoeira do Sul faz parte, o Comitê de Bacia do Baixo Jacuí, realizou algumas reuniões para tratar do assunto e apresentou a secretária Marjorie Kaufmann, do Meio Ambiente do Estado, um dossiê similar, também solicitando um conjunto de estudos. São 5 estudos solicitados, que até o momento não haviam tido retorno. Bem,
o prefeito municipal levou esse mesmo dossiê ao governador Eduardo Leite, que ficou impressionado quando viu as fotografias. A gente imprimiu algumas em full color, né, para ele, e ele ficou impressionado e determinou imediatamente que a Defesa Civil, o meio ambiente e a Casa Militar, a quem pertence a Defesa Civil do Estado, tomassem as providências necessárias. Com isso, desde fevereiro, então, esse encontro com o governador já foi em abril, mas desde fevereiro medidas vêm sendo tomadas. Nesse momento correm 2 processos, em 2 instâncias correm os processos. Um processo é junto à Defesa Civil do Estado, que na última terça-feira, e após uma reunião sexta-feira do prefeito Balardim com o coronel Luciano Boeira, que é o chefe da Casa Militar do Estado, ele determinou a vinda de técnicos, né, porque nós fomos cobrar a demora no processo, para que viessem aqui, e vieram um geólogo e uma engenheira civil da equipe de desastres, de gestão de desastres do governo do Estado, e aqui estiveram fazendo uma avaliação preliminar da área, que vai dar... Foi esse pessoal que chegou terça-feira aqui? Terça-feira pela manhã eles vieram, né? Nós ficamos até em torno de 1 da tarde com eles. Providenciamos barco, providenciamos toda a estrutura para que eles entrassem pelo rio, entrassem pelo cemitério, entrassem ali pela Trevisan Alimentos, enfim, percorreram uma boa parte. Ali temos também uma área abaixo do cemitério, que se pensava pertencer ou à Marinha ou ao Estado, porque o Rio Jacuí está sob tutela do Estado, embora seja um rio, pelo princípio legal, ele seria de responsabilidade da União, né? Mas quem tem a tutela do Rio Jacuí hoje é o Estado. Então nós, até meados aí do processo, a gente entendia que tinha que buscar mais informações do Estado. Mas descobrimos que ali tem também um proprietário, aquela área abaixo do cemitério, que era de uma extinta empresa de calcário, né, aqui de Cachoeira do Sul, que já há muitos anos não existe, então é espólio de alguém. E nós estamos tentando ainda localizar os proprietários para que eles nos autorizem a buscar, eventualmente, entrar na área, porque a prefeitura não pode entrar numa área particular, entrar naquela área e também desenvolver algum tipo de ação ali, recomendadas pelo Estado, e, claro, a gente busca recursos da União. O que a União nos disse? Tivemos reuniões e a Defesa Civil da União nos coloca o seguinte: a União não financia estudos, mas financiará a obra se nós levarmos os estudos necessários. Então, o nó é o estudo mesmo. O primeiro nó é o estudo, né? Porque assim, financiará até ela descobrir qual é o valor, né? Porque tu sabe que quando a gente busca recursos na União e no Estado, existem linhas, existe o FUNRIGS, né, que é o Fundo de Recuperação do Estado, mas tu encaminha o processo e tu tens a impressão que Estado e União fazem de tudo para não te dar esse dinheiro, né? Porque eles também têm problemas orçamentários. E toda a sobra, para eles, é bem-vinda, né? Então, nós levamos o assunto, a Defesa Civil da União e o Ministério da Reconstrução nos informaram em setembro o seguinte: olha, nós temos aqui R$250 mil para vocês fazerem uma obra. Bem, chamei os técnicos, né, o grupo de trabalho, fizemos uma live, inclusive, com esse pessoal, e aí a conclusão é a seguinte: tá, mas como é que nós vamos fazer uma obra se a gente não tem um diagnóstico do que de fato está acontecendo? Porque há gente que diz que o grande problema ali é a água que percola pelo cemitério, né, em função dos inúmeros buracos e etc., e até o escorrimento da água por dentro do cemitério. Há quem diga que, na verdade, isso é uma ação do rio, que está comendo a barranca por baixo, né? Então ela vai tirando as camadas de sedimentos mais fáceis de tirar, né? É como se fosse uma torta de aniversário, né, que vai saindo o recheio, né? O peso vai jogar, vai apertar, vai jogar para baixo.
Então, na verdade, qual foi a grande questão? Olha, nós não podemos fazer uma obra aqui sem um diagnóstico que nos diga o que exatamente está acontecendo, para que a gente saiba como conter. Em função disso, o que nós articulamos juntamente com o Estado e com as entidades locais foi a busca de que o Estado realize o estudo, porque ele pode fazer isso através do FUNREITS. E o Estado encaminhou, então a própria secretária Marjorie, com quem o prefeito terá uma audiência daqui a alguns dias, e o governador encaminharam e concentraram tudo na Defesa Civil do Estado, que agora fez os estudos, começou os estudos preliminares, já tem um primeiro laudo, para dar base a que tipo de estudo precisa ser feito, para então sim termos um diagnóstico, para então sim termos um projeto, para então sim buscarmos um recurso federal. Então é um processo difícil, porque ele é muito, o que está acontecendo ali é muito complexo, né? Nós estamos mexendo aí com as forças da natureza, com bilhões de anos de formação de solo, e o hospital já tem informações que, por exemplo, a quase 100 metros, ele está tentando fazer um poço artesiano há muito tempo, né? E eles sabem que eles batem entre 80 e 100 metros de profundidade num banco de areia e que não conseguem ultrapassá-lo. Óbvio que essa areia, ela já está, assim como os sedimentos são jogados para o outro lado, ela está entrando por baixo também, né? De alguma maneira do solo, ela está formando um banco de areia por baixo do hospital. Então tudo isso preocupa. E tem um aspecto jurídico, Toné, né? Tu que estiveste um bom tempo dentro da prefeitura como gestor, sabe disso. São 5 propriedades privadas. A prefeitura pode ir lá investir recurso público? Em tese, não. O que a gente conseguiu agora? Bom, chegamos num ponto que nós vamos, mas nós podemos buscar recursos públicos, investir nisso. E nós conseguimos agora, finalmente, um parecer, saiu na última segunda-feira, que diz que sim, em função do caráter comunitário e público do desastre, né, ele é tratado como um desastre, ele está baseado, embora tenha começado antes, ele está baseado nos grandes movimentos de massa que aconteceram a partir da enchente de 24, maior enchente da história, né, que se tem notícia. Então, em função disso, nós temos agora a expectativa de que se comece a dar a solução, mas nós temos esse parecer jurídico que diz, não, a prefeitura deve, diante de algumas circunstâncias, atuar também pelo menos como articuladora. Bom, Cleiton, resumindo, nós estamos no aguardo dos estudos para depois definir um horizonte de obras e, consequentemente, uma possibilidade, se não de recuperação, mas pelo menos de cessar esse tipo de movimentação de terra que está acontecendo ali. A nossa grande... Cleiton, olha, muito boa a tua explanação, eu acompanhando aqui, olha, didaticamente tu explicou muito bem, acho que todo mundo entendeu o problema, mas aí eu te coloco da seguinte forma, claro, são 2 instituições privadas, tanto o cemitério quanto o hospital. Daqui a pouco, pensando em valores, porque não se sabe quanto vai custar isso aí, até para buscar recurso no Estado e na União. Daqui a pouco, conforme o valor não é mais barato tirar o HCB e o cemitério dali, ou fazer uma obra que, com todo respeito aos engenheiros, geólogos e todo esse pessoal técnico que vai analisar e vai chegar à conclusão, ainda que eles digam, olha, vamos fazer tal coisa. Mas, como tu disse bem, as forças da natureza, né, às vezes elas teimam em passar por cima daquilo que o homem faz, né? E aí daqui a pouco se faz toda essa movimentação gigantesca, né? Até envolvendo o município, Estado e União, para tentar parar essa erosão ali, e daqui a pouco não se consegue. E aí a ideia que fica é essa, fazer o orçamento e ver o que vale mais a pena, ou isso, ou todo mundo sai dali. Bem, Tomás, interessante a tua pergunta, mas eu vou te responder da seguinte maneira.
a gente não consegue mensurar o que há de investimento no hospital. Tá? Então, alguns falam em bilhão de reais. A relevância do hospital para Cachoeira do Sul era incontestável. Cachoeira não constrói outro hospital como o que temos hoje, em curto tempo, e consegue removê-lo dali. Então, é muito mais recomendável que a gente trabalhe para tentar conter o rio, né? Como o Toné já visitou a Holanda, ele sabe que lá eles conseguiram conter o rio, né? E conseguem conter o mar, né? Ainda que provisoriamente, exceto em grandes momentos de fúria. Ali nós estamos a 110, 120 metros de altura, né? E isso nos leva a crer que sim, a gente pode realizar aí uma contenção. Vai custar muito caro, mas perto do que representa o hospital para Cachoeira do Sul, é muito menos do que desmanchar um hospital daquela qualidade que nós temos e levar para outro lugar. E eu vou acrescentar, né, que se não se fizer nada, mesmo que pudesse, hipoteticamente, né, fazer essa remoção, relocalização do HCB, do cemitério é mais fácil, né? Mas se localizasse, se permitiria que a erosão continuasse? Onde é que ela ia parar? Exato. E nós temos uma situação ali, Toné, que é a seguinte: agora nessa semana nós estamos esperando passar esse momento aí de preocupação que temos com o clima hoje e amanhã, né? A nossa Defesa Civil está em alerta, a prefeitura toda está em alerta, né? O prefeito sempre diz que Defesa Civil somos todos nós. Então nós estamos desde ontem, eu fui inclusive encarregado de emitir, a gente tem a rede interna ali do plano de resiliência, eu fui encarregado ontem pelo prefeito de criar o alerta, gerar o alerta para a prefeitura, que estamos todos em posição, como diz no Exército, eventual necessidade, todos estão preparados já para colocar em prática o plano de contingência. Mas esperamos que não seja tão grave, né? Embora ontem eu estava vendo o processo, o mapa diz que nos pega aqui apenas uma ponta desse fenômeno, então vamos torcer para ser a ponta mais fraca dele, que ela nos pegue aqui quase na divisa, e que Cachoeira do Sul passe ilesa aí dessa grave situação prevista, né? Mas assim, só para a gente... Mas, Toné, com relação ainda a essa situação do talude ali, do movimento de massa da Barranca do Jacuí, nós temos então encaminhados os dois processos que seguem andando, né? Nós temos a sinalização do governo federal de que vai bancar os recursos, vai financiar a recuperação da área ou a obra na dimensão que ela tem que ser, e eu acredito que hoje, pelo que os técnicos dizem, que só quem tem recurso para isso é exatamente a União, né? Talvez nem o Estado tenha tantos recursos assim. Então nós vamos aguardar aí essa solução. Mas eu queria te falar, eu sei que essa semana que passou esteve aqui a vereadora Ana Paula, e a vereadora na última, eu tenho a impressão que foi na última terça-feira, foi na última terça-feira, ela foi uma das pessoas que nos convidou para participar de um encontro com o escritório modelo da UFSM, no qual vieram 4 engenheiros, uma delas especialista na área de hidrologia, e veja como é complexo, né? Eles estiveram lá no local para dar uma olhada, a vereadora sugeriu que eles poderiam fazer o estudo, né? Eles próprios disseram que acreditam que têm capacidade de fazer os estudos necessários, mas até o momento a gente nem sabe quais são os estudos necessários, mas, né, se sinalizou-se, foi um contato inicial e informal, mas os próprios engenheiros, quando chegaram lá no cemitério, eles e no hospital, né, no estacionamento do hospital, eles divergiram com relação ao que estaria acontecendo ali. Então veja como é complexo, né?
o estudo necessário para a gente fazer, para a gente concluir aí o que precisa ser feito. No Facebook é fácil, o pessoal chega ali e diz assim, não, é só construir um muro. Mas não é bem assim. Se fosse só isso, até eu ia lá e construía o muro. Com certeza. Mas são ações que a gente está atualizando detalhadamente com o Cleiton Santos, chefe de gabinete da Prefeitura de Cachoeira do Sul, o que está acontecendo. Não há nenhum desconhecimento ou desinteresse em relação a esse problema, que pode se transformar numa grande questão, numa grande tragédia até, se não nada for feito. Eu vou colocar em médio prazo, né? Curto prazo não tem o que fazer. E essa semana a nossa Defesa Civil vai ter que ir ao estacionamento, passado essa situação climática aqui, do hospital, porque os engenheiros da UFSM sugeriram que a Defesa Civil faça mais uma vistoria e interdite uma parte, ali uns 2 metros pelo menos, para dentro do estacionamento, para evitar risco, porque eles entenderam que já há alguma fragmentação nessa área e é necessário. Então, quando tu tem um problema de desbarrancamento, tu precisa trazer bem para mais longe ali, né? É o estacionamento novo que eles estão construindo ali junto à emergência. Nos fundos. Junto à emergência. Isso aí. Então, bem lá onde tem aquelas taquareiras lá, ali se tem sinais de que o desmoronamento permanece. O que é uma coisa coerente, né? Claro. Porque está em linha com o cemitério, né? É permanente, né? Esse deslocamento de massa, essa movimentação de massa, ele é permanente. A causa seria um solapamento de base, é o termo técnico que se usa. Bom, eu vou pedir licença para o Cleiton, nós vamos chamar os patrocinadores, depois nós voltamos para assuntos gerais, né? Sabemos que há outras questões sendo postas e eu não vou perder a oportunidade de conversar com o Cleiton também sobre questões aí de relacionamento da Prefeitura com o Poder Legislativo, com entidades, enfim, sobre diversos assuntos, na medida que, obviamente, ele tenha condições de nos responder. São 7h59 agora, já voltamos. O problema existe, é fato, o problema é complexo, a solução é complexa, mas eu tenho certeza que Cachoeira é maior, é mais forte e tem gente trabalhando com afinco aí para resolver isso. E Toné, para que não paire aí qualquer tipo de dúvida de que quando eu falei aí a respeito da participação da vereadora Ana Paula, a atuação dela é extremamente elogiável. Ela é a única vereadora até agora que nos procurou para tratar disso e tomou iniciativas, né? Então, veio para somar. Ainda é um processo informal. A gente tem que saber como tu contrata o escritório da UFSM, eles têm que nos apresentar um orçamento. Então, tem que ver, a própria vereadora disse que ela já falou com algumas empresas da cidade dispostas a ajudarem a bancar o estudo, se não for muito caro. Mas nesse momento a informação extraoficial que nós temos é que ele é muito caro, né? E a gente em Cachoeira, a comunidade ajuda muito a prefeitura, a comunidade sabe que a prefeitura está nessa situação, mas enfim, a gente tem essa expectativa e agradece imensamente aí a iniciativa da vereadora de colaborar, pelo menos na discussão do processo, né? E na busca de solução. Eu quero pedir aí a licença, né, e um pouco de desculpa ao coordenador Everton Luiz Gonçalves da Silva, né, que é o nosso convidado, já está no MIT, para conversar conosco sobre a programação referente à igualdade racial, no próximo dia 20, da Consciência Negra, né, na Feira Livre. Nós vamos ainda terminar um pouco esses assuntos com o Cleiton e em seguida vamos conversar com Everton aqui. O Everton, coordenador do Compir, Isso, grande amigo. Exatamente, do Compir, já esteve conosco em algumas oportunidades. Está preocupado comigo ele, porque eu comecei a fazer musculação, e ele é campeão estadual de musculação. O Everton está bastante preocupado. Fisiculturismo. Fisiculturismo, isso aí, eu disse para ele que em mais 2 a 3 meses ele que se cuide, que eu estou chegando lá. Tá bom. Mas, Cleiton, uma questão que chama a atenção nossa aqui, da imprensa, do jornalismo da Rádio Vale, é o embate referente ao Fundo de Aposentadoria e Pensão entre servidores municipais, incluindo aqui Câmara e Prefeitura, né, com 3 sindicatos,
vereadores e a disposição do Executivo de tentar fazer alterações no regramento que envolve aposentadorias e pensões e contribuições dos atuais ativos da Prefeitura e inativos também, para tentar equilibrar o fundo de aposentadoria e pensão. E isso acabou criando, o que nos pareceu, alguns pontos de atrito. Como é que vocês estão vendo essa situação, Cleiton, lá no gabinete do prefeito? Bom, Toné, a gente sabe que hoje, outro dia uma pessoa me disse uma frase que ela martela na minha cabeça e vai martelar por muitos anos. Ele disse assim: Cachoeira tem muitos buracos, mas o maior de todos os seus buracos é o FAPES. O FAPES chegou à situação que chegou hoje de dificuldade extrema, e aí de um déficit atuarial de R$ 1 bilhão, né? Porque não foi tratado como deveria ter sido tratado desde o início. Pelas próprias gestões municipais e também pelas próprias dificuldades que se tinha. Eu gosto de lembrar que o FAPES ele foi criado porque a prefeitura não conseguia pagar o FGTS e o INSS. Tá? E essa dívida, se eu não me engano, terminou de ser paga agora, já no governo Ângela. Não tenho certeza se foi, mas no último governo que se terminou de pagar a dívida com o INSS, lá que em 94 se fez a migração do sistema. Então veja, nós estamos falando de 30 anos pagando essa dívida do que já se devia de FGTS e INSS. Se criou um fundo de aposentadoria e pensão, né, o nosso saudoso Armando Fagundes lembrava, e foi presidente da Câmara, ele lembrava isso. Nós estamos criando um grande problema, porque de repente caiu de 9% a arrecadação do município e 9% do servidor, caiu para 4%. Todo mundo comemorou. O Armando teria usado a expressão: estamos criando uma bomba relógio. Não sei se foi exatamente essa expressão, mas na época eu fazia cobertura da Câmara Municipal, né? E assim, ó, reiteradas vezes eu entrevistei e ele dizia isso, que nós estávamos gerando uma situação que era cômoda para a prefeitura, mas era incômoda para a sociedade. Bem, Toné, com relação ao momento, bom, tu deve saber, acredito que seja o único jornalista sindicalizado de Cachoeira, né? Pago espontaneamente lá o meu sindicato para que defenda a minha categoria e defenda os meus interesses profissionais. Então, eu te digo o seguinte: eu entendo que a luta pela preservação dos direitos conquistados dos servidores, ela é uma luta justa, ela é uma luta democrática, né? Faz parte é o exercício da democracia. Mas, por outro lado, também nós temos que perceber que, além desses servidores todos, que em sua maioria esmagadora, pessoas de muita qualidade profissional, dentro da prefeitura, nós temos funcionários ali maravilhosos dentro da prefeitura, conheci muitos deles agora, sou admirador, mas a realidade do município ela mudou bastante em função daquilo que aconteceu no passado. Tornou-se uma espécie de doença e ela precisa de remédio, né, no entendimento da gestão, e o remédio nem sempre é docinho, às vezes é amargo. O que se pretende? Quando o prefeito apresenta as propostas de reforma, é fazer o que se está fazendo, aliás, o que se fez na União, né? Hoje nós temos, por exemplo, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que é frontalmente contrária a qualquer tipo de reforma no FAPES. No entanto, né, as reformas da Previdência, parte delas começaram exatamente durante o governo Dilma. Né? As primeiras propostas que levaram o servidor da União e que levaram a iniciativa privada, eu, tu e o Tomás, que a termos determinados valores,
e determinadas referências para as nossas aposentadorias, pensões, etc., elas começaram a ser planejadas e executadas e modificadas pela legislação a partir do governo do Partido dos Trabalhadores, com a então presidente Dilma Rousseff. Bem, nós temos pessoas hoje que vão para a internet questionar, mas são pessoas que faziam parte do governo no José Otávio, diretores, secretários, né, dirigentes partidários, que vão para as redes sociais criticar, vão para a Câmara criticar, mas esse é o governo que colocou 14% de desconto dos aposentados. Todos os governos que passaram pela Prefeitura Municipal sabem, porque entram para dentro do problema e convivem com o problema, que hoje o FAPES está estrangulando a cidade. Eu não estou falando aqui em cortar ou não cortar direito de servidor, né? Porque me parece que a discussão está muito centrada nisso. Mas a gente tem que analisar também até que ponto a cidade vai pagar essa conta. E essa conta, e eu não estou falando aqui naquele servidor que está ganhando salário mínimo. Eu falo aqui de servidor que ganha 14, 15, 20 mil reais por mês de aposentado e quer deixar uma pensão de 14, 15, 20 mil reais por mês para alguém. Os servidores hoje que estão em condição lá de receber, ter um piso inferior a um salário mínimo, tem que lutar mesmo, né? O prefeito está consciente dessa situação e quando ele quer propor reforma no FAPES, ele está propondo exatamente porque ele quer corrigir de outra banda, né, a situação dessas pessoas, né, daquilo que na iniciativa privada chamamos de chão de fábrica. É uma situação extremamente desagradável. O prefeito não gostaria de estar fazendo isso, ele gostaria de estar lá reduzindo a alíquota do FAPES. Ele gostaria de estar lá dando aumento real de salário, ele gostaria de estar lá recuperando a situação toda de condições de trabalho dos servidores, mas a situação econômica da prefeitura ela não permite isso. E o comprometimento da folha, ele também não permite isso. Hoje, para tu teres ideia, a prefeitura tem feito contratos emergenciais, que também não gostaria de fazer. Porque um contrato emergencial, o servidor recolhe R$250 para a Previdência. Um servidor concursado recolhe R$1.400, a prefeitura tem que recolher, no total, R$1.400 para a Previdência. Então, quando tu tem servidor que ganha isso de piso, né, tu está pagando para a Previdência um valor equivalente a 2 servidores. E no caso do contrato emergencial, o valor previdenciário, ele equivale a 6 servidores. E não é porque não se quer pagar, é porque não se tem. Cleiton, se eventualmente a Câmara recusar essas mudanças que foram sugeridas ali, inclusive o parcelamento em até 300 vezes, que é possível num reparcelamento de parcelamentos anteriores, por isso reparcelamento, né, qual será a ação da Prefeitura? Olha, Toné, a gente tem uma visão dentro da Prefeitura. Bom, em primeiro lugar, se vai retirar aí hoje em torno de... Na primeira medida proposta, que foi rejeitada pela Câmara, se retirou algo como 8 milhões, 9 milhões de reais que seriam investidos na cidade. E parte, inclusive, em reajuste salarial, né? Ou numa reclassificação, soluções que estão sendo buscadas, porque a Prefeitura não quer reduzir o seu encargo com o FAPES porque quer prejudicar alguém, não. Pelo contrário, ela quer, em reduzindo o comprometimento da folha, poder reajustar de maneira mais justa os servidores, principalmente a base dos servidores. A outra questão é que se precisa investir na cidade, né? Cachoeira do Sul é uma cidade que a infraestrutura dela de escoamento de águas, ela começou
que foi realizada em boa parte entre os anos 70 e 80. Hoje, toda semana, rompem várias galerias de esgoto pluvial cachoeirense, né? E a prefeitura precisa investir nisso. A prefeitura precisa construir pontes, precisa melhorar estradas, precisa calçar 130 quilômetros de ruas não calçadas. Então, há muita demanda de recurso e Cachoeira não consegue investir. Eu sempre digo, olha, hoje, para o ano todo, um orçamento de 400 milhões de reais, sobram 7 milhões para a prefeitura investir. O resto é só pagar dívida e tentar empurrar com a barriga o resto. Cleiton, infelizmente o nosso tempo mais do que expirou. Nós já havíamos convidado o Everton para conversar hoje, um aspecto importante que tem que ser analisado, que é a questão da consciência negra. Então, pedimos desculpa para o Everton, nós vamos conversar com ele, e também para o Cleiton, que nós gostaríamos de ficar mais tempo. Então, já pré-agendamos no futuro, quando for possível na agenda do Cleiton, voltar aqui para nós abordarmos outros tantos assuntos. Peço desculpa também ao senhor, à senhora que está nos ouvindo, que gostaria de fazer muitas perguntas, mas só quando vem o convidado a gente tem a perfeita noção de quantas coisas nós poderíamos abordar nesse espaço de tempo. Então, agradeço a tua presença, o que foi possível fazer, e se tu aceitares o nosso convite, em outra oportunidade abordaremos outros aspectos. Está marcado.